pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Catedralcast. E hoje eu tô muito empolgada porque a gente tá com uma mesa jovem, uma mesa que eu cheguei aqui curiosa para saber tudo de bom que Deus tem entregado para esses dois jovens. O William, seja muito bem-vindo. Obrigado. E Bia. Ei, tudo bem? Fiquei muito feliz com vocês terem aceitado aí o nosso convite, ter separado esse momento. Sim. A gente já teve um podcast sobre adoração, mas como ele é um tema muito, muito rico, né? Muito fora da caixa, e a gente quer que cada vez mais ele seja fora da caixa. Tem muita coisa ainda para falar. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Adoração como um estilo de vida. Mas antes, queria que vocês se apresentassem, né? Beleza. Quem é o Will, né? O famoso Will, que a gente está acostumado a ver aí nos cultos, no púlpito, nos levando à adoração de uma forma tão linda, tão profunda. Bia também, muito bom. Bia já me socorreu uma vez, eu acho que foi a Bia mesmo, não é? Porque eu não sei cantar nada e eu precisava que uma música fosse cantada. A Bia subiu literalmente correndo para me socorrer. Deu certo no final. Porque essa voz aqui só dá conta de falar, não dá conta de cantar. Mas eu queria que vocês se apresentassem para que eu conheça mais de vocês e leve a quem está nos ouvindo conhecer quem são vocês e como que a vida de vocês adoram a Deus e inspirar para que todos também tenham um estilo de vida de adoração. Beleza. Bom, meu nome é William, mais conhecido como Will. Eu sou membro aqui da igreja desde 2018. Eu sou criado em lar cristão, né? Fui criado pela minha avó, só que eu era de outra denominação e tal. Aí quando eu atingi a maioridade, eu acabei me desviando por um tempo. Depois, quando eu retornei aos caminhos do Senhor, eu me integrei a essa igreja. Sou tecladista aqui, quase que em tempo integral, nem tudo quanto é culto eu tô aqui. Ajudando as equipes e tal, mas é também uma forma de devolver ao Senhor aquilo que Ele me entregou, né? Ele me entregou o dom da música para que eu pudesse devolver esse dom a Ele, né? E aí eu tô aí nessa jornada. Sou também líder de célula de jovens rapazes aos sábados. E é isso. É Legal. isso. Legal. E quem é Beatriz? Eu tenho 21 anos, né? Mais conhecida como Bia aqui. Eu também nasci num lar cristão, né? Minha mãe missionária, meu pai pastor. Então, desde nova, eu nasci aqui em Petrópolis, mas desde nova eu fui para outra cidade, morei em outro lugar, já morei em 3 cidades, basicamente. Deus nos levou para alguns lugares e foi onde eu aprendi, né? Mais do Senhor, mais do que é adoração, mais do que é viver com Deus. E tem 3 anos, vai fazer 3 anos esse ano que eu voltei para Petrópolis. E aí eu encontrei aqui a metodista. Eu era de outra denominação, igual o Will. Deus é bom com a gente, né? Assim, traz pessoas boas para nos abençoar. Pois eu que me sinto honrada de fazer parte dessa família, né? Porque realmente eu vim assim, no auge da pandemia para cá. Então, realmente foi o Senhor que nos trouxe para esse lugar. E eu também trabalho com cabelo cacheado. Eu sou especialista em cabelo cacheado. Já tem 5 anos. E eu amo fazer isso. Eu amo levantar a autoestima das mulheres, principalmente mulheres negras, né? Cacheadas. E eu tô no louvor já tem desde que eu me entendo por gente, mas assim, de ministério de louvor desde meus 15 anos, 14 para 15 anos, foi quando o Senhor começou a me chamar com mais responsabilidade para esse lugar de adoração. Foi onde eu comecei a ter esse encontro verdadeiro com Deus, né? Antes eu só conhecia de ouvir falar, né? Depois dos meus 15 eu conheci o Senhor de verdade, assim. É uma busca diária, né? E essa sou eu, acho. Coisa boa. A gente estava conversando antes, você falou que foi criado pela sua avó, né? Que vocês vieram da Assembleia de Deus, não é isso? Isso. E eu tô citando porque é uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho a sensação que tem uma unção especial de música lá. É isso mesmo? Como é que se dá isso? É diferente. Tem Lá é uma parada tantas meio... pessoas que têm o dom, até quem não tá no altar, na adoração, quando abre a boca, canta, né? Sim. Eu não sei explicar, mas é uma coisa... É interessante, é cultural mesmo da Assembleia, tipo...
Porque lá tem... por exemplo, aqui na nossa igreja a gente tem o formato banda, né? Então você tem guitarra, você tem ali 3 vocais, teclado, bateria e tudo mais. Nas assembleias costuma ter, tipo, coral. Então ali você já consegue reunir um monte de pessoas. Você tem orquestra, você tem a questão das bandas, você tem... E aí, por causa dessa cultura um tanto quanto rica em música, de variedade de formatos musicais, você acaba desenvolvendo talentos assim. E aí... A equipe dos jovens, das Isso, irmãs, vários corais, assim, né? Sim, eu também sim. fazia parte da Assembleia. Eu falo, meu Deus, é uma unção, né? Que é uma coisa linda. Sim, sim, sim. E aí, você, então, quando você decidiu, você hoje faz música, né? Tá Isso, terminando, tô terminando né? graduação em música, licenciatura em música. Aham. E quando que você despertou, assim, não, eu quero ser um profissional formal mesmo na música? Não sei se é assim que se fala. Sim. Eu tinha 16 anos, se não me engano, quando eu decidi isso. Na época eu tava... Aqui na nossa cidade, aqui em Petrópolis, tem uma cultura muito rica de banda marcial, aquelas bandas de escola que desfilam no 7 de setembro e tudo mais. Nessa época eu fazia parte de uma banda e eu gostava muito do regente da banda e tal. Eu via que ele, quando ele estava ali na frente conduzindo a gente, tipo, ele fazia com alegria e, tipo, com excelência. Eu falei assim, cara, eu curti isso aí, eu quero ser um regente, quero ser um maestro. Eu falei assim, pô, vou fazer faculdade de música. E aí, desde então, eu falei assim, quando eu acabar o ensino médio, eu vou ingressar numa faculdade de música. Aí é engraçado que na época não tinha aqui, eu teria que ir para a UFRJ. Só que assim, é complicado você fazer uma graduação em música porque você tem que trabalhar. Só que geralmente as graduações em música elas são de manhã ou de tarde. Dificilmente tem aula à noite. Então, tipo assim, é complicado você trabalhar. E aí, um ano antes, foi aberto na UCP a graduação em música. Eu falei assim, Deus abrindo porta. Eu vou conseguir trabalhar e vou conseguir fazer faculdade aqui na minha cidade mesmo. E aí, desde então, eu tô nessa jornada. A gente estava até comentando antes, né? Eu queria ser maestro e tudo mais, mas Deus ele meio que fez uma reviravolta na minha vida e me mostrou que a minha questão, tanto profissional quanto ministerial, não seria, tipo, voltado para regência, para orquestras, para salas de concerto e tudo mais, mas sim para música dentro da igreja, né? Música para guiar um povo em direção ao Senhor. É o que a gente chama de música corporativa? Seria isso ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Música cristã, nessa pegada mesmo. E você falou que é tecladista, né? Eu amo teclado. Eu tenho um teclado na minha casa. Eu já fiz aula há um tempo e depois parei. Mas eu deixo o teclado lá, e no dia da célula eu deixo a cadeira. E eu falo assim, um dia Deus vai mandar um tecladista pra célula. Aí é profético, eu falo que é a cadeira profética que fica lá. Pela fé vai chegar. E todo mundo pode aprender, alguns têm mais facilidade do que outros. Vocês acreditam assim, que todo mundo que se dedicar é capaz de aprender o instrumento? Eu acredito que sim. Só que, de fato, alguns nascem com uma sensibilidade a mais, né? Alguns têm mais facilidade para aprender. Então, você consegue ver distantemente, tipo assim, pô, esse cara aqui tem o dom, esse cara aqui é esforçado, ele tem uma dificuldadezinha, mas ele consegue. Mas esse cara aqui, poxa, ele tem a inclinação para aquilo. E tem instrumentos que são um pouquinho mais fáceis do que outros, né? Por exemplo, eu, particularmente, eu acho o teclado muito mais fácil do que, por exemplo, o violão. Então, eu tenho uma certa inclinação para música, mas eu não tenho inclinação nenhuma para violão. Então, eu acredito que até as pessoas podem sim aprender um instrumento, mas nem sempre vai ser tipo, o cara vai conseguir fazer o básico. Com a prática, com o estudo, né, a gente sempre consegue, tipo... Eu acredito que se você tiver empenho, né, esforço, com certeza você consegue, né, ter uma excelência ali no instrumento que você tocar, ou você cantar, né, também, como é o meu caso, porque é uma questão de você realmente entender como funciona o instrumento, entender como funciona, por exemplo, eu, né, faço aulas de canto. Entender como funcionam minhas cordas vocais, como que funciona tudo isso. Isso faz a gente saber como usar. Então, com certeza, o estudo e o esforço faz, com certeza, uma pessoa ser mais excelente naquilo. Claro que, igual o Will falou, tem pessoas que têm mais desenvoltura para
pra algo, né? E que é nítido, né? Tu vê uma pessoa, às vezes uma criancinha, tu vê que ela já pega um negocinho e começa a fazer um ritmozinho que outra talvez não consiga fazer. Isso realmente acontece. E você fala que nasceu cantando, né, Vi? Desde pequenininha, assim. Não que seja bom, não nada lindo, assim, mas eu sempre gostei. E quando você se viu, assim, no altar, levando outras pessoas à adoração por meio da música? Sempre foi muito desafiador para mim estar de frente para as pessoas, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou uma pessoa mais quieta, mais na minha. E então, assim, quando eu digo que eu cantava desde pequena, é porque a gente morava do lado da igreja, dentro da igreja, na verdade, né, uma casa pastoral do lado. Então, as minhas tardes, quando eu voltava da escola, era colocar um playback e ficar cantando a tarde toda na igreja sozinha. Então, aquilo para mim era uma alegria, eu amava. Antigamente, eu não sabia tocar nenhum instrumento, então eu colocava o CD e cantava em cima do cantor. Antigamente, a gente fazia muito isso, né? E aí, desde então, eu sempre gostei disso. Aí, quando eu fui para outra cidade, onde eu fui para uma igreja um pouco maior, e eu me deparei com a equipe de louvor e adoração e os jovens quebrantados, eu falei, uau, eu quero viver isso também. Eu não descobri ainda esse lugar de adoração que eles descobriram. Só que foi muito desafiador para mim, né? Às vezes alguma pessoa chega e fala, nossa, que lindo você ali e tal. Mas foi um desafio muito grande, assim. Foi realmente o Senhor quebrando várias barreiras em mim, para eu conseguir agora entender que eu tô na audiência de um e não dos homens, né? Eu tô na audiência ali do Senhor. Então, assim, eu comecei como back, né, na equipe lá de adoração, onde eu comecei a aprender mais sobre vozes, dividir vozes e tudo mais, na Assembleia mesmo. E eu tinha 15 anos mais ou menos, quando eu comecei a solar uma música, mas assim, era um negócio que eu cantava. Aí eu tenho uma amiga, ela é minha amiga até hoje, que ela falava, solta essa voz, Bia, coloca isso pra fora, e não sei o quê. E eu ficava toda travada, né? Mas é realmente, igual a gente comentou, um esforço, um empenho, e entender qual é o motivo de eu estar ali, né? Isso porque existe algo na igreja, na cultura, né, da igreja, que infelizmente é como se fosse um telespectador, né? Da igreja tá ali e a gente tá ali na frente. A sensação, muitas vezes, que eu tinha era da igreja tá exigindo algo de mim. Por exemplo, o que ela vai oferecer pra gente hoje? O que ela vai poder nos dar? Qual vai ser a satisfação que a gente vai ter dela hoje? Então, eu senti essa pressão muito grande. Então, foi difícil eu conseguir tirar esses olhos dos homens sobre mim e entender o olhar de Deus sobre mim. O que eu estava ali para fazer? Era para conduzir a igreja, mas não para agradar, não para trazer satisfação para eles com uma boa palavra, um bom canto, né? Por exemplo. A gente falou da última vez, que a gente estava falando sobre adoração, sobre esse papel dos ministros de louvor de levar a igreja a adorar, né? Exatamente. É como só uma condução, assim, né? Muito, muito legal isso. E o que você cantava nessa época aí, quando você já ainda pequena, você se lembra? Lembro. Eu cantava muito Fernanda Brum, que na época era estouro. Aline Barros, Diante do Trono. Essas músicas, assim, marcaram minha infância, né? Porque, e principalmente nessa época, bom, já existia, né? Mas o worship e tal, essas coisas ainda não estava tão em alta quanto hoje está. E nem na Assembleia de Deus, né? Na Assembleia a gente canta mais hinos, hinários. Então, era algo bem, realmente, com essa vibe mais antiga. Mas eu amava cantar Fernanda Brum, Diante do Trono. Fez parte de mim. Nívia Soares. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ganhei um CD da Aline Barros. Meu Deus, aquele CD quase furou. Assim. Como eu ouvi aquelas músicas. Aí depois eu ganhei um DVD do Nani Azevedo. Uau! Aí colocava. Eu me lembro quando o Samuel nasceu. A gente colocava, tinha um DVD do Nani só de hinos da harpa. E aí ele, pequenininho, ele cantava. A babá dele, também cristã, sempre estava cantando dentro de casa, sabe? E a gente tem um áudio gravado dele cantando, Rude Cruz. Só que ele não sabia falar direito. Aí ele falava, o Kudu e se Gil. É tão bonitinho, sabe? A gente a gente zela para que esse áudio não se perca, sabe? A gente deixa ele salvo, já mandou por WhatsApp, para manter pequenininho. Hoje, infelizmente, ele não canta. Ele foi mais pro lado aí do esporte, do futebol, mas ele faz bateria.
Legal, ele gosta legal. de bateria. Mas ele acha que ele nunca tá pronto ainda pra tocar. Você precisa melhorar. Eu falei, mas você vai melhorar Praticando, tocando, né? Mas muito bom, gente. Muito bom ver o que Deus tem feito na vida de vocês aí desde pequeno, né? Sim, sim. Que coisa boa. A gente falou da última vez e é algo que eu quero enfatizar hoje também, porque embora a gente tenha começado muito falando da música, né? Porque é um dom e algo que vocês se dedicam também em estudo, além do dom, né? Uhum. Que a adoração ela é muito mais do que a música, né? A adoração, a gente adora a Deus em tudo que a gente faz. Essa conversa aqui é uma forma da gente adorar a Deus, levando aí uma renovação de mente de quem está ouvindo, trazendo instrução. Isso é uma forma da gente adorar a Deus com a nossa conversa, com o que a gente faz, né? Então, eu queria ouvir de vocês em como vocês, no dia a dia de vocês também adoram a Deus, além da música. Pode falar. Pra mim é sempre uma questão de, tipo, honrar o Senhor. Eu entendo a adoração como uma resposta à natureza de Deus. Então, se Deus ele é zeloso, se Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, eu preciso, e quando eu contemplo isso, eu preciso dar uma resposta em relação a isso. E sempre vem ao meu coração muito sobre honrar o Senhor e honrar os mandamentos dele. E seja através da música, ou seja através do meu modo de olhar, o meu modo de pensar, o meu modo de falar, de conversar com as pessoas, de tratar as pessoas. Porque eu entendo que o primeiro e maior mandamento é o que Jesus fala sobre amar a Deus, e o segundo seria, tipo, amar o próximo, amar o seu irmão. E eu entendo, muitas vezes, essa questão, tipo, honrar ao Senhor, amando Ele e amando ao próximo. Então eu tento ao máximo ser como Jesus. Se Jesus ele vai tratar bem uma pessoa, eu tento tratar bem o Senhor, porque dessa forma eu vou estar honrando o Senhor, eu vou estar respondendo a uma revelação que eu tive dele. Pra mim é muito isso. Resposta, uau. Até Sim. anotei aqui. Eu gosto de anotar porque a gente fixa uma resposta a Deus. Ótimo. É verdade. E pra você, Bia? Eu acho que uma frase que eu sempre ouvi, né? Na verdade é bíblico, que minha mãe sempre me falou: Bia, tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. E de fato isso é muito real, porque quando a gente coloca Deus acima de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas, mesmo que aquela situação não esteja tão de agrado no nosso coração, a gente entende que o Senhor vai se agradar e se torna um estilo de vida, você fazer para o Senhor e não para você, não para sua própria vontade. Então, realmente, quando Jesus fala, sejam meus imitadores, é fazer isso. Jesus, muitas vezes, ele disse, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai e não a minha própria vontade. Então, toda vez que eu me encontro, assim, um pouco perdida, o que eu estou fazendo? Paro. Deus, qual que é a tua vontade nesse momento, né? Como que eu posso te honrar, igual o Will falou, nisso que eu estou fazendo? Como que eu posso te honrar no meu trabalho, com a minha mãe, com a minha amiga, né? Aqui onde a gente está, na adoração, no louvor. Sempre fazer essas perguntas, né? E é engraçado, porque muitas vezes, agora eu acho que é uma época onde todo mundo quer fazer o seu próprio prazer. Você sabe sua vida, né? Seus pensamentos, É uma seu sociedade corpo. hedonista, né? Muito sobre voltada você, pra você. você. E o evangelho de Cristo é totalmente ao contrário, né? Negue-se a si mesmo, né? Carregue sua cruz. Então, assim, eu acho que viver para adorar o Senhor em todas as coisas é isso. É imitar Jesus. Eu acho que é realmente. Muito bom. E na prática, eu vi uma live sua muito boa, muito bacana, falando sobre empreendedorismo. Desde novinha, já iniciou no empreendedorismo aí. Sim. É um universo desafiador. Sim, você mais do que eu já sabe disso. Precisa de muita fé. A gente coloca os princípios cristãos em prática mesmo, de perseverança. Você falou lá muito sobre permanecer, né? Conta um pouquinho pra gente aí de como começou isso, como você adora Deus aí no seu dia a dia aí com as outras mulheres. Sim. Que Deus colocou no seu caminho de empreendedor aí. Realmente é um lugar desafiador, né? Onde eu fui muito esticada por começar novinha, né? Eu ainda tenho muito a aprender, né? Tô ainda engateando nessa área empreendedora e tal. Mas o Senhor me entregou essa responsabilidade quando eu ia fazer 17 anos. E eu fiquei apaixonada em saber que eu poderia compartilhar amor, autoestima,
levantar outras mulheres através de um trabalho meu, né? E eu só tive noção conforme eu fui começando a fazer, que eu via as pessoas chorando, depois vindo falar comigo, Bia, nossa, você mudou minha vida. Eu falei, como assim eu mudei sua vida? Eu fiz seu cabelo, né? Mas realmente é muito legal isso, porque você conhece a história das pessoas, né? E sempre me marcam as histórias, muitas vezes de dor, de preconceito e tudo isso de realmente da pessoa não conseguir se aceitar. E é onde eu vejo o amor de Deus começar a invadir ali o coração delas, né? Sobre o amor próprio, sobre a criação de Deus, né? A autoestima tem muito a ver com a criação de Deus, né? Porque cada um é diferente um do outro. E ali no trabalho, eu sempre oro, Senhor, que o seu amor, acima de todas as coisas, esteja aqui transbordando através das minhas mãos, do meu trabalho, que elas sintam não só essa transformação por fora, mas que seja um toque teu por dentro, sabe? E tem sido muito desafiador e legal, né? Assim, eu amo fazer o que eu faço, eu amo trabalhar com o que eu trabalho. É uma área que eu quero crescer muito, ainda quero ter o meu próprio negócio, ainda quero crescer, ter esses sonhos de expandir, né, o que eu sei, compartilhar o meu conhecimento, né? Ano passado eu fiz meu primeiro curso, dei o primeiro curso como se especializar em caixas e foi muito legal saber que outras pessoas gostam, né? Me veem como referência e querem aprender comigo. E tudo isso, igual você falou, a gente vive muito o evangelho ali, né? Porque a gente tem que permanecer. Igual quando eu vim para cá, né? Eu já trabalhava com isso, mas eu vim na pandemia. Era um lugar onde... Era um momento onde o salão tava tudo fechado, né? Tava tudo fechado. Eu falei, Senhor, é pra eu ir pra outro lugar. O que eu faço agora, né? E o Senhor, não, permanece. É muito interessante isso, que quanto mais a gente estuda, mais a gente avança, mais a consciência é expandida. Sim. Profissionalmente mesmo. Mais você descobre assim, já estava na Bíblia. É verdade. Já estava na Bíblia. Meus olhos que ainda não estavam calibrados ali para entender isso. Essa semana mesmo eu comecei a ler um livro sobre... chama Factfulness. A importância dos dados e dos fatos como forma de terapia. E aí ele estava dizendo, onde que eu quero chegar, que quando você tem um dado, mesmo que você acorde num dia mal, assim, o dado te prova assim, você está errado aqui, não está mal não. Aí ele faz gráficos estatísticos, assim, como era no ano passado, como é hoje. Então, mesmo que eu tenha acordado, assim, triste, o número não mente. Então, melhorou, mesmo que eu não esteja sentindo. Então, ele fala que fatos, ir atrás de fatos, muda isso. E aonde que eu quero chegar com isso? Aí ele fala assim, porque o nosso cérebro tem uma tendência a parar na última memória. E ele precisa ser atualizado para as informações mais recentes. O que é isso, se não renovação da mente? Sim, sim. Renovação do modo de pensar. Então, assim, qualquer coisa, se eu pegar uma técnica de marketing, a Bíblia já dizia, a gestão de pessoas. Jesus era um especialista em pessoas. Sim. Então, tudo, eu falo assim, meu Deus, que coisa linda. A gente aplica a Bíblia. Fui escrever missão, visão e valores da empresa. É carregado da essência do evangelho, porque é sobre propósito, é sobre missão, é sobre transformar pessoas, é sobre engajar o maior número de pessoas. O que é isso, senão o nosso ID? Então, é lindo demais. O evangelho é maravilhoso, né? Muito rico, né? Isso aí. E no seu dia a dia lá, na faculdade, na sua rotina, como é que você percebe, assim, você adorando a Deus? Já aconteceu, uma pergunta em cima da outra. E a Bia também depois pode responder essa. Assim, a pessoa sem saber que você era cristão, ali na sua rotina de músico, ela fala assim, você tem algo diferente, cara. Isso que você está falando Já aconteceu isso, assim? Já. Pessoas, assim, fora do meu convívio próximo, assim mesmo. Fora do ambiente cristão. Isso. Na faculdade mesmo, tipo, nossa, você, tipo, eu não sei explicar, mas você é diferente, a tua fala, a tua postura é meio, não sei, não é algo que eu estou acostumado a ver. Eu falei assim, cara, não sei o que é não, tipo, mas não ia falar que, tipo, É papai. É, papai. Mas já. E eu acredito que isso é uma forma de, tipo, honrar o Senhor e estar adorando Ele, né? Tipo, sendo sal e luz na terra. Algo que Ele nos chamou para ser, né?
Mas é engraçado, tipo, nossa, tu é diferente, né? O que tu tem? Eu falo, nada, não sei, tomei um banho hoje, diferente, não sei, deve ser, tô mais Passei cheiroso. perfume. É, a essência do Espírito Santo, deve ser. Bem assim mesmo. No trabalho também, ano passado, eu trabalhei num projeto do Estado, onde eu dava aula de música em escolas estaduais. E aí eu trabalhava com adolescentes, né, de 15 a 17 anos. E aí, tipo, eu tinha que lidar com eles semanalmente na sala de aula. E às vezes eles me olhavam e falavam assim, tá diferente, tu não é tipo... como é que eu posso falar? Como é que eu posso falar de uma forma que não vá chocar nem escandalizar? Mas, tipo assim, eles estão acostumados a ver uma pessoa, tipo, cheia de... falando muita besteira e tal, cara todo largadão assim, todo jogado. E, tipo assim, eu sou tranquilão, sempre tentando manter uma postura reta, assim. E falava assim, tu é diferente tal, que não sei o quê. Como é que você consegue ser assim? Como é que você consegue manter esses valores assim? Eu falei, né, que eu era cristão, que eu sou cristão e tudo mais. Aí falaram assim, cara, como é que você consegue manter os seus valores, tipo, mesmo hoje em dia, num ambiente muitas vezes deturpado, com muitas questões ruins assim? Eu falo, cara, eu conheço ao Senhor, entendeu? Eu fui fascinado pela beleza de quem Deus é, pela manifestação da sua presença, da sua glória. Então, eu não consigo, depois que eu fui exposto à presença, eu não consigo ser o mesmo de antes. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser mais parecido com Cristo. E isso, talvez isso seja o diferente assim. Aí sempre falo assim, eu queria ser assim, mas eu não consigo. Eu sempre penso assim, poxa, é só você conhecer o Senhor. Quando você é exposto à manifestação da glória de Deus, você não consegue ser o mesmo de antes. Até porque, por mais intencional que a gente decida ser, a maioria do que as pessoas estão vendo transborda sem você ter a intenção. Sim, sim. Né? Na maioria das coisas que as pessoas apontam, nossa, uau, aí você não, o que eu falei? Né? E às vezes para você é algo que você não falou para impactar. É como você pensa. Sim. E não é nem pra eu não tô aqui também botando o holofote em vocês, não. É para que quem esteja nos ouvindo perceba assim, existe algo diferente em nós que é o bom perfume de Cristo, né? E é Ele. Então, tudo que vê de bom é Ele, não é sobre nós. Isso aí. O nosso papel é a decisão, mas até a decisão de crer vem do impulso que Ele gera em nós. Então, é tudo sobre Ele, né? Sim. Linda, né? E é difícil, e você estava até falando dessa questão de, tipo, de ser natural, que às vezes a gente tenta ser intencional, mas, tipo, nem sempre funciona. Eu penso também que se você tenta manter uma máscara de super crente, uma hora ela cai. Então, se você é verdadeiro, tipo, se você busca de fato ao Senhor diariamente, você mantém essa constância de, tipo, estar sempre buscando a presença do Senhor, buscando contato com Ele, você naturalmente é cheio e conforme você vai mantendo essa prática diária de busca, você transborda. Então, é uma coisa não planejada. Você tá andando na rua, as pessoas veem algo diferente, mas não é uma máscara que você bota de super crente. É porque você constantemente você se enche da presença do Senhor, então você transborda. Eu penso muito assim também. Sim. É isso aí. E lá, já aconteceu assim de você estar atendendo uma mulher ali na sua cadeira ali e ela tecer um elogio que você sabe que assim você está adorando a Deus, mas você não falou nada, nenhum evangeliquez, né? Você não foi intencionalmente pregando, sabe? Não, eu acho que ali tem um lugar muito propício para isso, porque eu acho que o amor, né, constrange as pessoas, o cuidado. Então, ali eu tenho a oportunidade de transbordar um pouco desse amor e o cuidado. Então, onde tem amor, o Senhor está, né? Eu acredito nisso, que Deus ali, Ele está podendo transbordar do amor dele. E ali teve várias e várias, inúmeras pessoas de que no final dos atendimentos, ou no meio ali do atendimento, falou, nossa, eu estava com ansiedade. Inclusive, mês passado, teve uma moça que chegou com crise de ansiedade, porque ela já não ia em um salão, tinha muito tempo, enfim, ela teve várias crises ali. E aí ela chegou com crise de ansiedade ali, enquanto estava lavando o cabelo dela, eu comecei a perceber isso. Depois, quando a gente sentou na cadeira, aí ela foi, abriu o coração e chorou, assim, começou a chorar. A gente tem uma salinha ali em cima.
Eu falei, não, fica à vontade. Aí ela chorou, abriu o coração. E aí eu tive alguns direcionamentos de Deus para falar com ela. Então ali eu senti a liberdade, mas nem sempre assim, né? Ali eu fui intencional no que... E ali a gente fez uma oração juntas, ela chorou, ficou, agradeceu, ela saiu, ela falou, minha crise foi embora, graças a Deus e tal. Mas teve situações da pessoa não saber o que aconteceu, mas, nossa, eu saí daqui leve, sabe? Nossa, saí daqui leve, Bia, não sei o que aconteceu. Aí eu tento sempre dar uma jogada. É Deus que está aqui, é por Deus. Sempre que vem algum elogio muito grande assim, eu sempre tento ter esse cuidado de devolver para Deus, porque não tem nada da gente, né? Não há nada de bom. Principalmente ali no ambiente de trabalho com os meus colegas, né? Que a gente conviveu mais juntos ali. Aí teve um que falou assim, nossa, Bia, tu é tão boa. Aí eu falei, não tem nada de bom. Não há nada de bom em mim, a não ser Deus, né? E eu acho que essa questão é muito incrível, né? De a gente poder carregar Deus em cada canto que a gente vai. Isso é muito poderoso, né? Da gente ter Deus com a gente poder transformar vidas numa palavra, num abraço, num sorriso, sendo gentil, né? Isso toca o coração. Não crentez, né? De ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, né? É o simples. Jesus era assim, simples. E ele transformava o espaço. Então, a gente hoje, pelo nome do Senhor, a gente tem essa graça, né? De fazer isso. E como é que é a dedicação de vocês nessa rotina aí com tantas demandas que todo mundo tem, né? Trabalho, estudo, o ministério, né? Como adoradores, que vocês são tão presentes aqui. Como é que vocês fazem para conciliar isso? Quanto vocês se dedicam? Vocês ensaiam muito ou não? Vocês estudam muito ou não? Como é que é isso, assim? Sei lá, por exemplo, eu trabalho de terça a sábado. Então, é uma rotina, né? De 9 até as 7, 9 até as 6. Então, às vezes eu pego mais tarde. Mas eu tenho, posso dizer que é um privilégio, né? De talvez conseguir agendar ali, cancelar a minha agenda por um dia para eu conseguir fazer algo ou não. E aí... Mas tem que existir um equilíbrio, né? Antigamente eu tinha a tarde toda livre, não trabalhava, então eu ensaiava, eu ficava a tarde toda na igreja com a equipe de louvor e tudo mais. Mas agora são tempos diferentes, né? E onde eu tive que falar, meu Deus, o que eu faço, né? Onde está o equilíbrio nas coisas, né? Eu tenho que separar o meu trabalho com o que eu tenho que fazer na igreja, não? E aí Deus foi começando a me mostrar que Ele une as coisas, né? Que existe um equilíbrio em viver para Deus aqui na igreja, servindo a minha igreja local e servindo o meu trabalho. Então, hoje em dia aqui a gente tem... nem chega a ser um ensaio, né, Will? Chega a ser uma... É mais uma passagem de som. Né? A gente ensaia em casa. Então, assim, eu chego do trabalho, pego a música, estudo em casa. Segunda-feira eu tenho aula de canto, então eu passo, estudo lá. Tento estudar, nem que seja 1 horinha, uns 30 minutinhos durante a semana em casa. E chega aqui no sábado, no domingo, a gente passa o som, né? Claro que eu queria ter muito mais tempo para... ficar ensaiando, mas hoje em dia a gente não tem tanto quanto antes, né? Verdade. Para mim, hoje em dia é um pouquinho mais fácil, porque hoje a minha dedicação é quase que totalmente 100% voltada para a igreja, então eu consigo ter mais tempo de estudo. Então, geralmente quando eu estou em casa, eu passo tempo estudando algumas coisas mais teóricas de música, questão de acordes e tudo mais, dinâmica de banda, algumas coisas mais voltadas para essa área. Então, e também eu tenho bastante tempo para tirar o repertório em casa. Como eu falei no início, eu toco com quase todas as equipes, então é muita música, é muita agenda, então eu tenho que estar sempre tipo, domingo eu tenho música tal para estudar. Eu preciso sentar, tirar tudo certinho. Até porque não é uma questão de cumprir a agenda, mas é uma questão de estar prestando um serviço ao Senhor, estar prestando um culto ao Senhor. Estou utilizando das ferramentas que Ele me deu para cultuar o Senhor. Então, preciso tirar um tempo para conhecer o meu instrumento, saber como é que eu posso utilizá-lo para melhor adorar o Senhor. E também conhecer a música para ter mais liberdade no que fazer ali na hora. Para não ficar tipo, tô todo engessado. Para onde é que eu tenho que ir agora? Não, ficar uma coisa mais fluida para poder ter mais liberdade na questão da adoração. Além de estar sempre estudando a Bíblia, né? Conhecendo mais o Senhor, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente recebe da revelação dele, mais a gente fica fascinado e mais a gente entende que a gente precisa adorá-lo da melhor forma. É isso que ele pede. Não necessariamente o melhorzão assim, mas uma coisa sincera e tipo assim, Deus, dentro disso aqui,
dentro da minha limitação, eu posso te oferecer isso aqui. Então eu vou te oferecer isso aqui porque o Senhor é digno. Eu penso dessa forma. Uau. E nesse planejamento aí de repertório, como encontrar assim, como você faz para entender assim, esse planejamento, porque faz sentido com o tema, eu imagino que vocês pesquisem isso tudo também, né? Uhum. Tal. Aí chegou na hora, você sentiu assim que espontaneamente o espírito tá te levando para um outro lado e aí tem uma banda. Como é que vocês equilibram essa espontaneidade e o planejamento? Já que não é. Eu percebo que Deus não é um Deus. Deus é um Deus de ordem, né? Uhum. Então ele também não vai te pedir assim algo que vai bagunçar. Mas ele é Deus. Então, Sim. se ele mandar, a gente vai alterar tudo se for Uhum. necessário. Como é que se dá isso na dinâmica aí da música? Você quer falar sobre isso? Pode falar. Então, geralmente, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa equipe. Na liderança da nossa equipe, é a Gi, a Bia e eu. Então, a gente sempre senta e fala assim, a gente está na escala de domingo. O que vocês pensaram? O que Deus tem ministrado? A gente sempre começa com essas perguntas assim. A gente pensa numa música, tá? Aí, dentro do que a gente está sendo ministrado ao Senhor, a gente monta o repertório, tá? As 4 músicas. A gente chegando bem ensaiado, conhecendo tudo, fica mais fácil de, tipo, Deus ele bagunçar, entre aspas, ali na hora. Porque a gente não tá preso em saber para onde é que a gente tem que ir. Mas dentro do que a gente já tem planejado, Deus ele flui. Já aconteceu de, tipo, às vezes a Giovana ou a Bia chegar e falar assim, eu tô sentindo uma coisa diferente hoje. O que você acha da gente fazer isso, isso e isso? Eu paro, analiso. Geralmente eu sou o mais chato, Geralmente né? ele fala, poxa vida. Vamos pensar. Porque na minha cabeça, tipo assim, a gente pensou música A, B e C. Aí elas querem, tipo, vamos fazer só a música A e B? Aí eu paro, eu penso, analiso e falo assim, tá, faz sentido, então vamos lá. E aí, dessa forma, eu vou conduzindo a banda. Ali, quem tá acostumado a assistir os nossos cultos, geralmente repara que eu tô sempre no microfone, tô sempre falando. Sim. Aquele microfone eu falo com a banda. Falo com a banda boa. e com a Giovana. Eu sempre fui curiosa pra saber o que vocês ficam falando. Você também Só ficou coisa curioso, gente? musical. Você também ficou curioso? É a hora da gente saber os Descobrir. bastidores. O que ele fica falando? Então, a minha função ali é de DM, diretor musical. Eu vou conduzindo a banda musicalmente. Então, por exemplo, a gente tocou a música, sei lá, Rei do Meu Coração. Aí acabou a música, a Beatriz sentiu de ministrar. Ela vai fazer um sinal pra mim, aí eu falo no microfone. Galera, a Beatriz vai ministrar agora. Vamos fazer isso, isso e isso. E aí eu vou conduzindo as dinâmicas da Os banda. outros instrumentos vão Isso aí. obedecendo ali Isso aí. seu comando. Isso aí. E é interessante porque não é planejado, né? Tipo, às vezes acontece da Bia sentir na hora, tipo, uma direção de Deus ali. Uhum. Só que dentro do que a gente já ensaiou, a gente não fica perdido porque a gente tá preparado musicalmente e a gente teve discernimento do momento. Então, a gente busca da melhor forma. Nós, enquanto instrumental, enquanto banda, a gente busca servir a Bia da melhor forma para que ela possa conduzir a igreja até o lugar onde Deus está falando para ela conduzir a galera. Então, isso requer muita prática de banda para a gente se conhecer também. Requer muito contato com Deus para ter discernimento do Espírito, para não acontecer do tipo, a Bia tá sentindo alguma coisa, mas não é de Deus, é uma coisa... É um sentimento. É um sentimento. E aí eu posso muitas vezes chegar e falar assim, Bia, não faz sentido, não vamos fazer isso. Mas na maioria das vezes, quando vem de Deus, ele fala com a banda, né? Exatamente. Testifica Usa em todo alguém mundo. e testifica. Testifica em todo mundo. Exatamente. Dificilmente, acho que nunca aconteceu de tipo, Acho que não. eu senti de fazer isso aqui, eu chegar e falar assim, não faz sentido nenhum. Acho que não. E eu geralmente sou chato, então... De vez em quando ele também não fala só essas coisas. Ele fala umas besteiras lá no nosso ouvido que Eu a não gente tem que segurar pra rir. Mas acontece assim. muito do repertório mudar, seguindo a espontaneidade e a direção do espírito. Não. Não costuma mudar, não. Assim, porque existe um caminho que a gente faz do set, né? Sim. O Will até pode falar mais precisamente do que eu disso. Acho que a Gi comentou um pouco. Mas a gente faz um caminho, digo, nas ordens das músicas, né? Então, a gente tem aprendido como banda de que a gente não tá ali para terminar uma música.
A gente está ali para conduzir a igreja num lugar que é do Santo dos Santos. Isso. Então, seja a gente utiliza a fazendo música como 3, ferramenta. 2 músicas ou as 4 músicas. Então, a gente hoje, né, a gente teve dificuldade um pouco de entender isso, mas hoje, como equipe no geral, a gente já entendeu, olha, a gente não está aqui para terminar uma música, a gente está aqui para entregar o louvor ao Senhor e dirigir a igreja, igual você falou, né, conduzir a igreja nesse lugar. Então, a gente já fica atento a servir uns aos outros. Então, existem sinais ali que eu faço, ou sinais, ou o Will falando, ou alguém... Pô, não, deixa o Nicolas agora ministrar. Então, a gente sentiu, agora o Nicolas vai. Então, é realmente uma sensibilidade e saber como servir uns aos outros, né? Às vezes, a gente está com amor por Jesus, a gente está ali, mas a gente não sabe como servir, né? Ali, o que Deus chamou a gente. Isso requer comunhão uns com os outros, né? Igual o Will falou. Requer tempo de mesa, tempo da gente sentar, da gente estudar junto a Bíblia, da gente conhecer o coração do outro. Então, a gente tenta sempre fazer ali, antes de começar, como você tá? Como tá o teu coração? Sabe? O que Deus está falando? Pra gente ser sensíveis uns aos outros. Senão, não adianta nada eu falar, a Bia vai comandar aqui. Então, o que eu quiser, cada um vai fazer. Não funciona assim, né? Tem que ser realmente algo... um fluir de Deus, né? E na dinâmica com o pregador, o palestrante, você está percebendo que a palavra está desenvolvendo de uma forma, com uma unção especial para um caminho, que às vezes até o pregador, assim, prepara uma coisa e o Espírito dá ênfase em outra que estava ali, e aí pega um caminho, assim, mais para um lado do que para o outro. Vocês entram nessa vibe junto e já começam a pensar, de repente, assim, vamos encerrar com essa música, e muda o repertório de acordo com o preletor ou não? Nem sempre. A gente tenta servir ao máximo. Tipo, quando a gente, por exemplo, aos sábados, a Giovana vai pregar sobre, sei lá, intimidade, o lugar secreto. A gente já tenta pensar o repertório voltado para isso, mas se a gente sentiu alguma outra coisa, alguma outra condução, a gente busca um consenso também. Normalmente a gente vai de acordo com a palavra mesmo. Então, tá rolando ali a pregação. Vocês já já tem sabem, né? A palavra, normalmente. Nem sempre. Né? A maioria das vezes a gente não sabe. A gente sabe, assim, o pastor tá numa série de pregações. Então, a gente já sabe que tá em cima disso. Mas, às vezes, dentro dessa série, ele muda uma coisa ou outra. Quando o pregador pede uma música, é difícil? Bagunça tudo? Vou até saber, porque de vez em quando eu tô falando alguma coisa, eu peço. Não sei se eu atrapalho. Depende da música. Às vezes, sei lá... Acho que eu nunca tive um caso muito bizarro, assim, de pregador pedir alguma música fora do que a gente tá acostumado até, assim. Porque foi tão especial. Teve uma vez que, há pouco tempo, nós fomos na Metodista de Teresópolis, lá com a pastora Carla, a equipe dela. E aí foi uma bênção que o Senhor me deu uma revelação, assim, um discernimento muito específico em Salmos 27:4, que, né, diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua beleza e buscar orientação no seu templo. E esse verbo contemplar, ele ficava assim reverberando, e aquilo ficou, e aí eu comecei a estudar, eu fui para o dicionário bíblico, entender essa coisa da contemplação. Comecei a me lembrar de algumas referências que eu tenho do marketing, que me leva muito para estudo de comportamento humano, de PNL. E quando você contempla, a PNL fala que quando você contempla algo, você tende a pegar aquilo, e aquilo vai te... Você fica tão identificado com aquilo que você contempla que o seu cérebro cria trilhas neurais e você, então, se torna aquilo. Quer aquilo. Isso é usado para o bem e para o mal, né? No marketing, a gente pode usar isso, por exemplo, se eu sei que uma peça de roupa vai abençoar alguém, eu faço aquilo aparecer para ela várias vezes para que ela compre. Não porque eu quero vender, mas porque eu sei que vai abençoá-la. E eu quero vender também, é claro, mas eu digo assim, não no sentido de manipular, mas no sentido de levar ela a querer. Lá no cabelo deve ser a mesma coisa, você vai mostrando fotos, a pessoa vai contemplando referência, né? Enfim. E aí eu fiquei com contemplar e levei essa palavra. E aí veio muito forte aquela música que diz, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante. Só quero ver você. E assim, aquilo, e a gente ficou, embora eu tenha preparado outras coisas, o Senhor ficou rodeando aquela palavra naquela coisa do contemplar,
o Senhor foi trazendo à minha memória outros exemplos que não estavam no script ali, de coisas que nos fazem ser parecidos com quem a gente, com um vizinho, com alguém que a gente anda, uma maneira de falar, né? E aí eu falei, poxa, a gente podia cantar essa música, né? Aí o pessoal, na mesma hora, as meninas lá são muito especiais, muito talentosas também. E aí nós, então, elas subiram e cantaram. E eu percebi, assim, que não estava mesmo no repertório delas, mas elas se entregaram naquela música. Aí depois, no final, a pastora Carla ministrou com essa música e Deus se moveu naquela música, sabe? Foi muito especial, assim, elas terem abraçado essa visão. Eu creio que ali o Espírito Santo, assim como ministrou em mim, estava ministrando nelas. Mas, assim, eu dei uma bagunçada ali. Mas isso é legal de você ouvir um pouco de tudo, né? Da gente ter um pouco mais de conhecimentos gerais, assim, em questão de música, né? Musicalmente. Né? Tem, de vez em quando, a gente pega uma música antigona pra tocar no final de culto, porque ela tava batendo certinho com a palavra, né? Sim. Mas isso estica a gente, com certeza. Sim. Mas é bom, né? Quando você vê que Deus tá no negócio, né? Eu vi que o olho delas brilhava e tal. Mas a gente, humanamente, às vezes fica pensando assim, ih, baguncei o negócio, né? E você não quer bagunçar, né? Muito bom, gente. E o que mais, assim, vocês veem, assim, nesse mundo da adoração, nessa adoração como estilo de vida? Vocês usam também a adoração em forma de música mesmo, na vida de vocês, assim que eu luto minhas guerras. Como é que é isso? Vocês já tiveram experiências com a música livrando vocês? Como é que vocês guerreiam com a música? Olha, eu tive 2 experiências muito marcantes em relação à música. E música não cantada, inclusive. Eu fiz 2 escolas de adoração. Fiz uma escola da Dunamis em 2022 e fiz a escola de adoração da F-Hop esse ano. Teve 2 momentos, teve 2 workshops que me marcaram muito, que era sobre adoração profética. E tipo assim, era só a banda, só instrumento, e eles estavam fazendo os acordes, eles estavam fazendo os solos, e eu sentia muito forte no meu espírito. Você estava falando da questão das minhas guerras, eu sentia muito forte, como se Deus estivesse... Isso foi no Fornalha, que é a escola de adoração da Dunamis. Em dado momento, era como se o Senhor estivesse nos reunindo todo mundo que estivesse ali, preparados para uma batalha. Só que a gente não ia batalhar, a gente só tava, tipo, como um grande exército só reunido, assim. Ele estava, tipo assim, galera, vem cá, vamos se reunir. E isso só com os instrumentos. Isso que é mais interessante. Muitas vezes a gente só pensa que, tipo, só os cantores que conduzem as coisas, só os cantores que movem o espírito. Não, a gente, com os nossos instrumentos, só com sons, a gente é capaz de profetizar também. E nessa ocasião específica eu senti muito forte o Senhor nos reunindo como um grande exército, só que quem ia guerrear era Ele. Então eu senti a tensão de estar pronto para a batalha, mas em dado momento eu senti o alívio, porque não era eu quem ia batalhar, era o Senhor quem ia batalhar. E depois a gente foi conversando na mesa, depois de cada sessão a gente tinha um momento de reunião pra gente expor o que a gente estava sentindo, o que a gente achou, e todo mundo chegou a esse consenso. Eu estava sentindo muita tensão, como se eu estivesse indo para guerrear, só que em dado momento eu senti um alívio, porque quem ia guerrear não era eu, era alguém muito maior do que eu. E esse ano eu tive na escola de adoração da F-Hop, a gente teve um workshop o nome do workshop era Profetizando com Seu Instrumento. Quem estava guiando esse workshop era até o guitarrista deles, o Felipe Eubank, que também é o diretor musical lá. E aí ele estava ensinando pra gente essa questão de, tipo, profetizar. Ele até brinca que era uma aula, era uma demonstração, mas mesmo sendo uma demonstração, eles estavam fazendo com excelência porque eles sabiam que Deus podia se mover naquilo ali. E, cara, de fato, tipo... A guitarra tocava um solo, assim, a gente percebia alguma coisa no espírito, a bateria fazia... E não era a bateria, tipo, blá, 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 fazendo aquelas coisas muito agressivas. Isso estava fazendo um ritmo, tipo, bem suave. E a gente conseguia sentir a impressão que a gente teve é que o Senhor estava nos levando a um momento de refrigério.
Então, tipo, era tudo muito simples. O teclado tava com um timbre mais leve. E aí, no final dessa demonstração, desse workshop, ele falou assim: qual foi a impressão que vocês tiveram no espírito? Aí um falava: eu tive a impressão de estar sendo levado a um lugar de descanso. Ah, eu estava sendo levado a um lugar de refrigério. E aí ele falou assim: bom, já que está testificando o espírito de todo mundo, a gente vai ter ainda tinha um tempo, né? Aí falou: vamos ter um momento de ser ministrado pelo Senhor. Os instrumentos vão continuar tocando e a gente vai ser ministrado. Cara, a gente saiu daquele momento com tipo um alívio, como se um fardo tivesse sido tirado dos nossos ombros. E é diferente, tipo, é muito interessante. E eu busco muitas vezes trazer isso pro meu cotidiano, quando eu tô aflito, quando eu tô ansioso, quando eu tô alegre, eu sempre tento ter um momento com o Senhor de, tipo, estar ministrando a Ele. Aí eu tenho um tecladinho em casa, eu sento e falo assim: Senhor, esse momento é pra você. Eu pego a minha Bíblia, eu oro algum versículo. Porque a gente tem aprendido muito a cantar sobre as escrituras, né? Então, quando eu tô Cantar a palavra. cantar a palavra é a melhor coisa, porque aí não tem erro, você tá cantando aquilo que o Senhor já liberou sobre nós, né? E aí eu tenho aquele momento onde eu sento, eu leio um versículo, eu falo assim: Senhor, eu vou ministrar o Senhor. Eu não vou cantar porque eu sou péssimo para cantar. E aí eu ministro o Senhor e eu sinto muitas vezes o Senhor me trazendo alívio, o Senhor me trazendo força. E eu sempre tento trazer isso pro meu cotidiano. É isso. Muito legal que você trouxe essa experiência tanto de uma batalha quanto de um refrigério, né? Eu amo o poder que o Senhor age dentro ali da música, né? Tanto guerreando as nossas batalhas, igual você falou, quanto trazendo refrigério, trazendo descanso, trazendo realmente a paz que excede todo entendimento, né? Diversos momentos da minha vida eu tive... na verdade, foi uma descoberta, né? Descobri que a adoração é uma arma muito poderosa, que o Senhor se move, né? Nela. Então, tanto as minhas frustrações quanto as minhas vitórias, hoje eu entendo que o Senhor deseja tudo de mim por completo. Então, quando eu estou muito aflita ou quando eu estou ansiosa, ali eu tento fazer várias coisas, aí eu lembro, ó, é o Senhor. Então, vou no meu quarto, pego meu violão, começo... Não tenho nada para falar para Deus. Começo ali, e aí o Senhor começa a se mover. Igual o Will falou, abre a Bíblia, e aí o Senhor começa a te lembrar de várias passagens, e aquilo vai trazendo transformação para aquele momento, né? Acho que até a Gi e o Matheus, eles comentaram sobre a gente não se mover com aquilo que a gente está sentindo, mas se mover em cima da palavra de que Deus já falou pra gente. Isso é uma realidade da adoração, realmente. E sabe que eu fico assim, extasiada, da vontade da gente ficar aqui sem parar. Porque a gente não tá falando algo. A gente tá falando só porque é preciso edificar alguém. Mas não é sobre falar, é sobre viver isso. Sim. Né? A gente não tá falando para falar bonito no podcast. Quem anda do nosso lado vê. Né? E dá pra gente sentir isso na vida de vocês, assim. Isso é maravilhoso. Eu tô me lembrando, eu não sou música, mas eu tô me lembrando de uma experiência que eu tive com música, que a pergunta que eu fiz para vocês eu vou responder também, assim, para edificar quem tá nos ouvindo. Quando veio a questão das chuvas, né? Naquele dia, foi muito desafiador, porque eu precisava atravessar a cidade para pegar minha filha na escola. Eu estava na Rua Tereza, e depois desci aqui para a igreja, depois de um tempo. Enfim, quando foi 10h30 da noite, mais ou menos, eu consegui chegar na Rua Ipiranga e fui a pé para buscar a Rebeca, porque o carro não chegava lá. E na hora, eu andando, e assim, o Senhor... Eu consigo me comunicar muito mais com o Senhor quando eu estou caminhando. E ali, naquela caminhada, eu perguntei para ele assim: Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Era uma mistura de medo com adrenalina de poder chegar, de aquela coisa, aquele cenário de filme, né? Porque é sirene, é carro caído, é gente com medo, enfim, é ameaça, é um misto ali. E aí eu falei com o Senhor, o que é isso? E caminhando, Senhor, o que é isso? E aí o Senhor ministrou meu coração assim: só agradeça. Então, naquele momento, o Senhor trouxe um louvor ao meu coração, que era o Salmo 23.
E eu fui cantando, né? Eu fui cantando até chegar lá. E aí eu fui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o seu amor lança fora todo medo. Ainda que eu me encontre em meio às tempestades da vida. E aí eu fui. E eu fui declarando. Essa música veio agora, mas eu acho que não foi nem nessa versão, não. E eu fui declarando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de espaço, me faz esposa. E fui declarando e cantando. Eu cantei essa música, cantei Nunca Me Deixou, né? Que é o refrão dela, enfim. E aí eu fui invadida por uma paz que excede todo entendimento. Então, assim... E já teve outras vezes, assim, em meio a lutas, que eu falava assim, uau, eu não sei nem o que orar. Às vezes era um nível de angústia, né? E aí eu começava a cantar, igual uma maluca, né? Porque tem hora que cantar não faz sentido. E aí o Senhor se moveu e o refrigério veio, e o escape veio, e o milagre aconteceu. Ou ainda que o milagre não tenha acontecido, ele se fez presente ali. Então, se eu pudesse acrescentar, e eu queria ouvir vocês nesse sentido também, da adoração como uma forma de gratidão. Você falou da resposta, né? Mas de gratidão por quem ele é, né? Sim. É muito incrível saber de que até mesmo a nossa resposta para ele é ele mesmo quem põe em nossos lábios, né? Ele mesmo quem coloca esse espontâneo que a gente tem. É a graça de Deus, é o Espírito Santo colocando no nosso coração. Porque, de fato, não temos nada de bom para oferecer ao Senhor, a não ser as mesmas palavras dele mesmo, né? Então, quando a gente canta sobre quem ele é muito poderoso, porque não vem de nós, é a própria palavra de Deus, né? E realmente é uma arma ali de adoração, mas é devolver o que é de direito dele, né? Porque dele, por meio dele, foi feito todas as coisas. Então, a gente entender de que... Eu sempre costumo dizer de quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente contempla a santidade, mas mais a gente conhece o nosso eu, quem somos e quão dependentes a gente é. Então, quanto mais você chega, você fica fascinado pela beleza dele, mas principalmente porque ele nos amou primeiro, porque ele ainda deseja que a gente esteja pertinho ali, no Santo dos Santos com ele, sabe? Ele deseja, desde o jardim do Éden, esse era o desejo dele, de habitar ali no meio. Então, quanto mais a gente chega perto de Deus, mais o nosso coração enche de gratidão, né? Tem aquele salmo que fala que o meu coração transborda, né? Meus versos diante do rei, que meu lábio, minha língua seja como hábil escritor. Porque transborda, é uma coisa que transborda. Não tem como, tu chega perto de Deus, é muita graça, é muito amor. Não tem como você não transbordar, né? Diante desse amor perfeito do Senhor. E embora essa perfeição toda, ele não exige de nós essa perfeição, né? A gente adora rouco, a gente adora sem saber... Não que a gente entregue de qualquer jeito, mas às vezes tem pessoas... assim como eu, que não sabem cantar. Não sabe, às vezes eu tô cantando no carro, o Samuel fala assim, mamãe, não faça isso. Essa, você citou Rei do Meu Coração, é uma música que a gente sempre canta no carro, né? As crianças gostam, eu gosto, né? E tem uma parte lá que entra uma voz feminina depois, assim, aí eu tento reproduzir, o Samuel, não faça isso. Que importa a intenção do coração. Falei, o Senhor tá recebendo, tô melhor que você que tá calado aí. A Rebequinha também. A Rebequinha, como é que é? Tem uma música que ela canta, que ela fala uma palavra que não é. E a gente já ensinou várias vezes, mas ela eu vou lembrar. Se eu lembrar, eu conto aqui. Mas é muito engraçado, porque o som parece, mas é uma outra palavra completamente diferente, sabe? E que estilo musical vocês mais usam, que vocês mais gostam de adorar? Seja na igreja, seja... Tem a música preferida? Sempre tem, Minha né? música Poxa, é preferida, difícil. eu tenho várias. Nossa, que pergunta difícil. Deixa uma música aí para quem tá ouvindo, de repente, baixar aí no seu aplicativo para edificar. A música que você fala assim, quando eu quero me achegar nesse relacionamento mais íntimo, eu canto essa, eu adoro com essa. Vai pensando aí, Bia, também. Acho que a que eu tenho escutado eu tenho escutado várias, mas uma que eu tenho gostado muito ultimamente é Gratidão, da F-Hop.
estava testando gratidão, ela veio na minha cabeça agora. Seria, Essa música é linda mesmo. Gosto muito de gratidão, gosto muito de bater na porta também, da F-Hop. Gosto muito das músicas da F-Hop. Pois é. Bom. Eu tenho muitos, assim, eu gosto de muitos estilos musicais, mas ultimamente eu tenho ouvido, o Will nem vai se surpreender que eu tô falando dela sempre, da Tamires. Tamires Garcia. Tem um álbum dela, Doxologia, que é lindo, lindo, lindo. É um ao vivo. E a música em especial que eu tenho mais me marcado se chama Naquela Velha Tenda. Que aí conta a história de que Davi quer construir um templo pro Senhor, naquela passagem. E que aí Samuel fala, não, vai sim, constrói. E depois ele tem que falar de novo, não é isso que o Senhor quer. E aí Davi fala, Senhor, mas eu quero. E aí ela traz essa história de que naquela velha tenda, né, ali, uma tenda simplesinha, o que ele desejava era que Davi estivesse pertinho dele ali, né, no Santo dos Santos. É muito linda essa música. Eu amo essa música, Naquela Velha Tenda, com certeza. O álbum em si, mas essa música é muito especial. Muito bom, muito bom. Gente, muito bom esse papo. Eu queria que vocês deixassem assim, uma mensagem de adoração como estilo de vida aí para quem está nos ouvindo, aquilo que o Senhor gerou no coração de vocês. Tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de trazer para a mesa antes da gente dar a mensagem final, assim? Acho que não. Eu não... É que o assunto é muito extenso, né? A gente teria que gastar mais horas aqui. Não dá uma sensação, mas vocês podem voltar, não dá uma sensação assim, nossa, mas nem comecei a falar e já tá acabando, né? Pois assim, a gente pode fazer adoração como estilo de vida parte 2. Parte 2. E a gente deixa legal. chamados para adorar parte 2 com a Gi e com o Matheus também. Legal. E vocês que estão em casa, gente, deixa aí na legenda, faça perguntas, que a gente, uma curiosidade que você tem ou algo que você gostaria de ser edificada nesse tema aí, adoração, que eles voltam e a gente traz essa pergunta para a mesa. Queria que vocês deixassem uma mensagem, hoje eu tô meio... Uma mensagem para que edifique assim, esse estilo de vida de adoração que a gente percebe que vocês adotaram, e não tem mais volta, né? Que coisa boa. Sim. E quem está ouvindo, assim, eu creio que muitos já se identificam e é só mais um encorajamento. Mas, de repente, tem alguém que está nos ouvindo que ainda não tem a adoração como estilo de vida. Que dica, que recomendação vocês dariam, assim? De uma dica prática, assim, como fazer isso? Como adotar isso, sabe? Como crescer nessa caminhada de adoração? Acredito que essa questão de adoração, ela se move e ela é voltada para uma pessoa, Deus. Então, quanto mais nós queremos conhecer a Deus, mais a gente precisa passar tempo com Ele. E, como eu falei no início, a adoração ela é uma resposta à natureza de Deus. Então, acho que uma coisa principal seria a gente pedir fome e sede de quem Deus é. Porque, se não me engano, não quero falar heresia aqui, mas tem uma passagem na Bíblia que fala que ele é a fome, mas ele também é um alimento. Ou ele é a sede, mas ele é água, alguma coisa assim. Então, que a gente peça essa sede e que a gente vá atrás da água. Eu costumo fazer, deixa eu ver se eu acho aqui, uma questão prática que eu aprendi lá no Fornalha, que era relacionado ao tabernáculo de Moisés. Isso é até uma coisa que, vou tentar não falar muito, mas é uma coisa que a gente até utiliza para montar o nosso repertório. É um caminho. Quem lembra do tabernáculo de Moisés, ele tem o portão de entrada, tem o átrio, tem o santo lugar e tem o santíssimo lugar, que é onde a presença do Senhor está, né? Era onde a Arca da Aliança ficava, que era o lugar da manifestação da presença do Senhor. Então tem todo um caminho. Eu gosto muito de utilizar esse caminho para me guiar no meu momento geralmente no meu momento do lugar secreto, assim. No momento que eu falo assim, Senhor, agora eu vou ter um momento de devoção ao Senhor. Então a gente começa com passar os passos práticos aí. Pode passar. Pega papel e caneta aí. Isso aí. A gente começa com gratidão. Você estava até falando de gratidão. Dentro desse modelo do tabernáculo, né, a gente começa com gratidão. E aí você sempre trazer à memória, quem Deus é e o que Ele tem feito na sua vida. Os feitos do Senhor. Exatamente. Até porque muitas vezes você pensa assim, poxa Deus, eu queria muito, sei lá, ir para A. Mas eu tô no lugar B e o Senhor está aqui comigo. Então, por isso eu sou grato ao Senhor.
Uau. Então, Enxergar gratidão. os motivos de gratidão, né? Isso, exatamente. Trazer a Trazer memória. a memória. Isso aí. Esse é o portão de entrada. E aí tem a questão da entrega do altar do sacrifício. Você entregar ao Senhor todas os suas dificuldades, mas também toda a sua carnalidade. Você chegar e falar assim, Senhor, eu quero chegar à tua presença, mas o Senhor é santo e eu não sou. Eu sou, sei lá, egoísta, eu sou soberbo, eu tenho dificuldade. Isso aí. Momento de você... Se expor a Deus. Exatamente. E aí você vai para a parte da purificação. E aí você pede ao Senhor que, dentro do tabernáculo, né, seria a parte da pia do lavatório, onde você pede, depois de toda sua carnalidade ser queimada, você pede ao Senhor, me purifica com as tuas águas, para que eu possa adentrar ao santo lugar. E aí no santo lugar nós somos iluminados e reavivados, tem a questão do candelabro, que representa também é um simbolismo até do Espírito Santo. Nós exaltamos ao Senhor, que é a parte do altar do incenso. Até interessante, vou tentar não abranger muito. O altar do incenso é o quê? É a questão da exaltação ao Senhor. Tá. Isso sempre me lembra de Apocalipse, da questão do momento ali da sala do trono. Uhum. Isso é muito maneiro. Vou tentar ser direto. Porque na sala do trono, Apocalipse 5:8, se não me engano, é relatado que o incenso são as orações dos santos. Então, o que a gente faz aqui, essa questão de levantar o incenso, a gente pode pensar na questão tanto da oração quanto na questão do louvor, que chega ao trono do Senhor. Então, ali na sala do trono, onde o Senhor está sentado no trono, o Senhor habita, as nossas orações chegam. Esse é o incenso. Nós somos satisfeitos por quem Jesus é, a questão da parte da mesa dos pães asmos, onde a gente senta e... Seria o sexto, é isso? São quantos passos? 7. Esse é o sexto. Uhum. É qual mesmo sexto? Somos satisfeitos. Buscar mesa, a satisfação, né? isso, buscar a satisfação no Senhor. Uhum. E o último, que seria provavelmente mais importante, é quando nós chegamos ao Santo dos Santos, onde nós tocamos o Senhor. Então, todo esse caminho nos leva até o lugar onde o Senhor habita. É interessante, eu lembro que... Não vou falar muito mais não, porque acho que eu já falei muito. Não, fala sim. É porque eu lembro que quando a gente teve essa dinâmica lá no Fornalha, é porque eu começo a me empolgar. Quando a gente teve essa dinâmica lá no Fornalha, da questão do tabernáculo de Moisés, a gente aprendeu tanto essa parte teórica e a gente foi para a parte prática. E aí separaram a gente, átrios, santo lugar e santíssimo lugar. E aí eu lembro que a gente foi trabalhando essa questão da gratidão e da entrega ao Senhor. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu não vou sair correndo pro santo lugar, pro santíssimo lugar, porque eu entendo que eu preciso passar por um caminho. E não é uma questão de, ser chato nem nada, mas é uma questão de, há uma maneira certa de se fazer as coisas. Então, se eu preciso passar um tempo relembrando para mim mesmo quem Deus é, e lembrando de ser grato por quem Ele é, então que eu fique, 10 minutos aqui só passando um tempo agradecendo, relembrando. É um processo que não pode ter pressa, né? Exatamente. Não é bom ter pressa. Exatamente. Desfruta cada um dos momentos. Isso aí. Não é que vai conduzir no tempo que você tem que ficar em exatamente. O 4, que é o santo lugar, que você falou do candelabro, presença do Espírito, é isso? Isso, somos avivados. Somos iluminados por quem... Pelo Espírito Santo. Iluminados. Isso. Avivados. Uau! Muito bom. Não economiza não, pode entregar mais. E aí eu lembro que quando eu tava fazendo essa dinâmica e a pessoa que tava conduzindo a gente falou assim, vocês não precisam ter pressa, a gente ainda tem tempo. Tenha o seu momento com Deus. Então, eu entendo que eu preciso chegar no momento do Santo dos Santos, de contemplar o Senhor. Mas eu entendo que o Senhor é santo e que eu não sou santo. Eu preciso passar por um momento de santificação para que eu possa adentrar o lugar. E graças a Deus por Jesus, porque hoje a gente pode adentrar esse lugar. O véu foi rasgado e a gente pode adentrar o Santo dos Santos. E aí eu entendo que eu preciso fazer da maneira correta. Deus, ele recebe o nosso louvor, mas há uma forma correta da gente fazer também. A gente não pode fazer as coisas meia boca falando que é para Deus, então eu posso fazer assim. Não. Você vai conhecer o Rei. Você vai conhecer o soberano da terra. Você não pode chegar todo jogado de qualquer jeito. Faça o caminho correto. Então,
se você precisa passar mais tempo relembrando seu coração, sendo grato ao Senhor, fique nesse tempo. Você precisa entregar ao Senhor as suas dificuldades. Se derrama ali, se entrega de fato ao Senhor. E aí, eu lembro que eu passei muito tempo, nessa questão da entrega. Eu fui me abrindo mesmo, eu falei assim, Senhor, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo, mas eu quero te conhecer, me ajuda, por favor. É um lugar também de dependência do Senhor. Eu tenho aprendido isso muito, eu tenho sido relembrado, na verdade, de que eu não consigo fazer as coisas pela força do meu braço. Eu preciso do Senhor, eu dependo muito dele. É interessante que... eu tô falando muito, Tati. Não, deixa eu só te perguntar. Aqui, quando você fala da entrega e dessa dependência, aqui no altar do sacrifício, não é isso? Isso. A gente poderia, então, usar a palavra render. Seria uma rendição. Sim, uma rendição, um momento de rendição. Onde você tira toda a sua armadura e se revela de fato ao Senhor. Ele já conhece quem você é, mas é necessário que a gente dê esse passo de tipo, Senhor, olha só o que eu tenho. Esse sou eu. Me ajuda, por favor. Eu tô te entregando isso e isso aqui, porque eu entendo que isso não vem de ti. Então tira de mim. Me ajuda, por favor. É mais um momento disso. E como é que você vê essa questão do pedir a purificação? Uma vez que a gente... que já tem o sangue de Jesus sobre nós, como é que se dá isso para também a gente não ter um momento de legalismo como é que eu posso dizer? Ao invés de estar agradando a Deus, você está sendo herege, assim, entendeu? Como que é isso? A gente sempre precisa de purificação, sim. Mas como santos nele, pelo sangue dele, como é que você aprendeu isso lá? Porque a gente também entende que a gente ainda habita num mundo caído. Então a gente ainda tem muito essa questão de ter a doença do pecado às vezes nos infectando. No espírito a gente já é santo. Porém a gente vive num mundo onde... Eu vou falar de mim mesmo, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade, que muitas vezes sou egoísta, eu sou orgulhoso. Então, quando eu chego pro Senhor e falo assim... A nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal. Essa é a questão de pedir a purificação. Então, você vem com a mentalidade de um espírito, de a nova criatura, mas entendendo que nesse processo terreno... A minha carne é fraca. Eu ainda preciso de me desenvolver, de amadurecer, de me aperfeiçoar. E isso é a purificação. Vocês estão chamando de purificação. Eu acho que esse momento pode pegar o Salmo 24 para orar, né? Quem há de permanecer, né, no monte do Senhor? Quem vai subir? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Esses, né, vão contemplar o Deus de Jacó. Então é esse lugar ali que o Senhor nos chama para essa purificação, né? Esse lugar a gente sabe que a gente vai alcançar o Santo dos Santos, porque ele já purificou o nosso coração, né? Já somos salvos pela graça. Mas a gente precisa relembrar isso sempre. Senhor, limpa as minhas mãos, né? Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. E aí é nesse lugar ali que o Senhor se revela. Às vezes a gente nem sabe o que tem algo ali. Espírito Santo, o que está te incomodando? Ele vai revelar e ali é um momento de rendição mesmo. É isso. Muito bom. Aí fazendo isso, a gente passa para o santo lugar. Isso, onde a gente é iluminado pelo Espírito Santo, a gente encontra satisfação em Jesus. E aí daí então a gente exalta o Senhor e a gente chega ao Santo dos Santos, o momento de contemplação. É muito interessante que nesses momentos eu sempre, quando eu chego nesse momento, e no Fornalha eu até tive quando a gente fez essa dinâmica do tabernáculo, eu lembro que eu cheguei, quando a gente chegou no momento do Santo dos Santos, eu não tinha palavras, eu não tinha tipo assim, o que fazer. Eu não tinha palavra, eu não tinha voz, eu sentia. Isso é muito doido. Eu senti isso 2 vezes. Foi num culto e nesse momento. Eu senti, eu não podia ver, mas eu sentia que eu estava na presença de um leão, de fato. Mas isso não me dava medo, isso me dava temor. Isso me dava um temor, assim, tipo... Cara, eu estou na presença de uma pessoa soberana, uma pessoa grandiosa. A única coisa que eu posso fazer é me prostrar. E aí eu fiquei lá ajoelhado, assim, um tempão, e eu não queria sair dali, porque eu tinha chegado ao Santo dos Santos, eu tinha encontrado o Senhor. E eu entendo que eu consegui chegar a esse lugar porque eu tinha feito tudo da forma correta, entende? Eu tinha separado um momento para estar ali contemplando o Senhor e eu me movi para ser encontrado por Ele e Ele se moveu para me encontrar.
No sentido de obedecer o processo, né? Isso, exatamente. De igual não num- pular etapa. Não pulou etapa. Não pular Muito bom. etapa. E hoje é algo que a gente consegue obedecer Sim, isso sim. aqui no nosso No quarto, devocional no nosso ali. devocional. Muito bom. A gente pegar um versículo e ler e falar assim: Senhor, eu tô lendo aqui que o Senhor é bom, que a tua bondade e tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sou grato por isso. Eu tenho dificuldade muitas vezes com o meu olhar pecaminoso de, tipo, ver a tua bondade, porque às vezes eu acho que, sei lá, o Senhor tinha que fazer isso aqui, mas o Senhor fez aquilo ali. A minha frustração tá cegando, não tá Exatamente. atualizando a minha mente. E aí eu te entrego essa visão pecaminosa, purifico o meu olhar para que eu possa contemplar de fato a tua bondade, porque o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso. A tua palavra me diz isso. Uau. E esse caminho que a gente falou do 7, a gente se baseia nesse caminho do tabernáculo de Moisés, né? De escolher as músicas do repertório. Ali quando a gente fala de celebração, é de gratidão ao Senhor. E depois ali da gente se render. E pra gente conseguir ali, né? Isso nem muitas vezes a gente não consegue, porque a gente não tem esse tempo tão extenso. sim. Mas a gente sempre tenta se basear nesse caminho. Gratidão, rendição e adoração ao Senhor. Isso que vocês dizem como ministros de Como adoração. ministros de adoração. Conduzindo a Isso. gente ali Sim, sim. no Isso aí, banco a exatamente. cumprir esse caminho aí. Isso aí. Percorrer esse caminho. Isso Tanto aí. em casa quanto ali. Exatamente. Eu me lembrei daquele louvor que fala: me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Né? Aquele louvor é maravilhoso. Sim. E aí, nessa sala do trono, quando vocês percebem que o Senhor levou a igreja a essa sala do trono, ali é o lugar que a gente começa a experimentar os milagres, a revelação, a instrução, o encorajamento. Exatamente. Coisa Exatamente. boa. Coisa linda. Muito bom, muito bom. Nossa, obrigado. Eu anotei aqui. E vamos, de repente, a gente pode marcar um só para esmiuçar isso aqui, né? Isso é Muito especial. bom. Olha que presente. Obrigada mesmo. Ah, que isso. E Bia, o que você quer deixar aí de prático, Eu acho que a gente compartilhou bastante sobre isso juntos. Eu acho que só esse já é um prático muito bom. Eu lembrei também de um prático do Lédico, né? O Lédico, ele é uma forma de você estudar a Bíblia, que ele é ler, né? Ler, escrever, declarar, orar. Cantar e orar, Isso aí. né? Lédico. E aí você, por exemplo, você pode pegar uma passagem ali, ler, escrever, o D é o quê? declarar, Declarar. cantar, é o C. Ah, tá. É um C mudo. Lédico. C, lédico. E orar. Muito Que bom. aí você pega ali a sua passagem do seu devocional, por exemplo, né? O salmo que você falou de uma coisa, pedir ao Senhor, aí eu buscarei. Você lê, você escreve. Aí nessa parte que você escreve, você pode pegar várias outras referências bíblicas. E é interessante que depois que começa a ter esse olhar, você começa a encontrar nas músicas, né? Também acontece Sim. tanto uma via do versículo te lembrar a música, quanto da música te levar pro versículo, Isso né? aí, exatamente. Quando você falou agora do Salmos 27, tem aquela música que diz: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. É o Salmo 27. É o salmo. Isso aí. O desejo do Senhor é que a gente só cante a palavra, né? A gente que se perde do caminho, muitas vezes, fazendo composições egocêntricas, né? Mas aí você vai ler, vai escrever. Aí, nisso de escrever, fica à vontade de pegar referências. O que te lembra isso, né? Uma coisa, eu vou pedir ao Senhor, é uma obsessão, um desejo só, né? Ele só deseja isso, um foco. Foco no essencial. Isso. Então, ali, depois disso, você declara esse versículo sobre você. Então, eu declaro que eu vou ter esse desejo de uma coisa só. Uma coisa só é o que basta na minha vida. Só uma coisa me satisfaz. Aí você começa ali a declarar as palavras de Deus para você. E aí, depois você canta esse, né? Você pode cantar, fazer da sua forma. Se você tem um violão, não tem, na sua voz, você começa a cantar ali com o Senhor. E é um momento muito especial, assim, de você e Deus. E é desse lugar que muitas vezes vem canções, né? A gente até escreveu uma canção juntos ali como equipe, quando a gente fez um Lédico. Foi desse salmo. Foi desse salmo. Foi eu tava desse lembrando salmo dela mesmo. ontem até. É verdade, a gente fez esse salmo. E depois a gente ora sobre isso. Então, tudo em cima da Bíblia. Então, assim, não tem como dar errado. Porque pois é. é a palavra do Senhor. Então, é algo prático, né? E aí a oração flui, porque aí ele já está te flui. conduzindo, Não, já foi exatamente. iluminado, Isso daí. já teve os olhos do entendimento iluminados. Né? Exatamente. Ai, muito bom. Aprendi muito com vocês hoje. Tenho certeza que você aí de casa também aprendeu muito. Volta o podcast, anota, coloca dentro da sua Bíblia o Lédico, a dinâmica do tabernáculo com esses 7 passos. Viva esse processo e traga testemunhos.
porque a gente quer ouvir os testemunhos, né? A gente não está aqui falando da gente, a gente está aqui trazendo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, ou nos ensinado num livro, numa música, num ministério, para que a sua vida seja abençoada, edificada, e a gente avance aí para cumprir aquilo que é o nosso chamado, que é glorificar a Deus, que é adorar a Deus, como um estilo de vida, né? Vamos orar? Vamos. Sim. Queria pedir, você pode orar por nós? Viu? Posso? Abençoar quem está em casa, que esse encorajamento aí possa ser uma realidade na vida de quem está nos ouvindo. E que haja essa sede, né, da gente cada vez mais fazer da adoração o nosso estilo de vida. Sim. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós tivemos aqui, onde nós pudemos trocar uma ideia, onde nós pudemos conhecer um pouco mais uns dos outros e conversar sobre o Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir em adoração a Ti, que os olhos das pessoas se abram para entender que a adoração não é só para músicos, mas que para todos nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, que nós possamos inclinar os nossos corações e Te conhecer. Nós queremos ser fascinados por quem Tu és, nós queremos buscar o lugar onde o Senhor habita, para que possamos contemplar a Tua beleza, para que possamos meditar no Teu templo, ouvir os Teus ensinamentos. Sim, Então gera, Senhor, em nossos corações essa fome e sacia essa fome, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, com a Tua voz aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Que nós possamos ter as nossas mentes e corações limpos e puros para que possamos subir ao monte e possamos Te conhecer, passar um tempo contigo, possamos encontrar a Tua presença. Purifica os nossos corações, purifica os nossos olhos, Senhor. Nos dá entendimento de quem o Senhor é, para que possamos Te adorar da forma que o Senhor pede, da forma correta que o Senhor busca de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Valeu, meninos. Obrigada. Pessoal, obrigada. Um abraço apertado. Deus abençoe. E até a próxima.